Ei, Aí, gente, ó. tudo bem? Ei, doutora Nara. Ol- Olá, doutora Liviana, boa tarde. Estava aqui Tudo falando com o bem? Boa Fred, tanto que eu tarde. estou feliz de estar aqui com vocês e me pondo no Ah, lugar de muito aprendizado que hoje. E ó minhas perguntas, gente. ó, Eu vou aproveitar demais desses dois, né? Eu adorei, queria viu, Nara? começar. A gente também vai aprender que você é uma médica maravilhosa. Nossa Senhora, a gente. Olha que interessante, eu fui fazer uma reflexão e acho que é de todos nós, né? Alguns pediatras que vão dizer, mas de consultório 17 anos. E sabe como é o maior, o meu paciente mais velho de espectro do autismo? Ah, 11 anos. 11? Então, eu vou adolescer junto com eles. É por isso que É, eu falei que vai hoje eu mesmo. estou aprendendo, porque olha para você ver, 17 anos, mas o meu mais velho tem 11. Então, É. eu acho que eles vão crescer com a gente no consultório e a gente tem que buscar essas minhas perguntinhas aqui. É por isso mesmo que eu quero aprender muito com vocês, porque eu quero me doar, né? Mais que eu já faço, mas eu acho que assim, a gente aprender, a gente poder melhorar mesmo, né, a vida deles. E eu pedi para um pediatra que tem uma filha autista de 29 anos fazer um depoimento hoje para mim. Hoje ele me mandou um depoimento lindo no Ah, WhatsApp que e depois, legal. se eu puder falar o depoimento dele, se der tempo, eu quero muito ele. Não sei se você conhece o Ótimo. Messias. Sim, sim, claro. Pois é. E ele Então fala vamos muito lá. bem. Ah, ele é um orgulhoso demais da Ivana. Sejam então muito bem-vindas, viu? Como eu estou aqui ao lado de médicas e sou o homem aqui entre vocês duas, eu vou procurar dar a palavra a vocês e mediar esse nosso momento aqui de bate-papo. Eu incentivo muito todas as mães, todos os profissionais que estão aqui conosco, que participem e que façam as suas perguntas na medida que a gente puder. Nós gostaríamos de responder, porque a gente está aqui dividindo uma conversa com vocês. Eu achei muito interessante a colocação da doutora Nara, que geralmente o pediatra ele recebe no consultório crianças com atraso na fala, crianças com dificuldades de interação social, né, crianças com um brincar atípico. Só que essas crianças, ao longo da vida, eles crescem. Né? A gente consegue, com o processo de intervenção, com a orientação de pais, com acompanhamento pediátrico, né? Com acompanhamento especializado, no caso da neuropediatria, da psicologia infantil, conseguir avanços. No entanto, muitas dessas crianças, né, ao longo da vida, no estágio pré-escolar e na própria adolescência, elas vão surgir outras demandas, tanto diante de questões pessoais ou familiares, como também essas questões que são relacionadas aos próprios ciclos da vida. Então, eu queria abrir perguntando assim, como que o pediatra ele consegue dar um acompanhamento longitudinal com essas crianças autistas desde a chegada ali nos primeiros momentos, que a gente vê que tem crianças chegando mais precocemente, o quanto que isso é importante, né, detectado atrasos, e como que é a jornada dessas crianças e das famílias dessas crianças ao longo do tempo no consultório da pediatria. O pediatra ele vira da família, né? Ele acompanha o casal desde a gestação e depois vai lá todo mês. E é nesse mês a mês que né, os pais vão trazendo os seus anseios. E às vezes a gente vai perguntando, né? Chega 2 meses, está sorrindo, né? Sexto mês, já sabe. Eu pergunto muito, ele já sabe quem é? Então, são sinais dentro, né? Hoje a gente está focando nesse tema autismo, então, assim, dentro desse desenvolvimento neuropsicológico, 9 meses, aí ele brinca de esconder já com você, né? E a fala, a mesma coisa, já está falando papai. Eu lembro, doutora Liviana, aquela palestra que a gente fez aqui em Belo Horizonte, e eu sempre te copio, você nem sabe disso. Olha, o menino fala, mamãe, depois mamãe, não, era o papai que você fala.
Papai me dá a chave do carro. Eu É isso adorei essa mesmo. fala sua, né? Então, assim, para mandar os marcos. Então, nessas pequenas pesquisas que a gente fala, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, a gente vai nos norteando, né, do que a gente pode. Ó, então vamos, né? Ele não sabe que que ele é o João. Mas eu falo, você chama ele de João? Porque às vezes chama neném, amorzinho da mamãe, né? E algumas coisas assim que a gente vai norteando. A pandemia aconteceu muito isso, as crianças tem uma fase que a gente não tem um contato muito bom, né? 9 meses, né, gente? A angústia da separação, os meninos não deixam ser examinados. Então, eles choram muito. Então, o pediatra, ele perde um pouco essa percepção de contato. E a pandemia, os meninos soltaram e chegaram agora, né? Mas só fechando isso para o Fred. Então, Fred, nós pediatras, a gente vai acompanhando, vai vendo os sinais. Hoje, a gente muito atento ao diagnóstico precoce para já estar encaminhando, né? Para o neuro, para o psicólogo, para o fono. Vamos ver se está escutando bem, por isso que não fala. É um quebra-cabeça, né, gente? Lindo. É um quebra-cabeça que a gente tem que juntos tá formando aí. Não sei se eu respondi aí, Fred. Mas a doutora Nara, ela tem uma perspicácia excelente, né? Ela consegue perceber logo quando tem atraso e ela, baseado nos estudos aí, ela já não espera nem um pouco, né? Então já encaminha logo quando tem qualquer alteração, qualquer desvio no desenvolvimento, ela já orienta a família, a investigação, ela já cumpre, né, assim, maravilhosamente o que tem que ser cumprido. Então, tenho uma admiração muito grande, viu, doutora Nara, que é muito bom receber seus pacientes que chega aqui, assim, né, a falar, que bom que a gente tem uma assistência boa. Tem pediatras que são incríveis, né, que acompanham os pacientes. E aí, esses meninos que a doutora Nara está falando que agora estão crescendo, ela tem de 11 anos, estão considerados pré-adolescente. A gente tem vários adolescentes ao longo da vida, né? Eu amo adolescentes, amo. Adoro trabalhar com adolescência, adoro, né? A gente tem 3 filhos, o Renato tá com 14 anos, a Lara fez 12, a Alice está com 3, né? Então a Alice passou pela primeira adolescência, que é o Terrible Two, que o povo fala, né? E Renato e Lara, eu adoro estar no meio dos colegas deles, acho assim, a adolescência é um momento muito mágico, inclusive é um momento que o cérebro tem um amadurecimento diferenciado. E quando a criança já tem o diagnóstico de TEA e entra na adolescência, ela tem todas as peculiaridades próprias desse processo de adolescer, quanto adolescer como sendo uma pessoa autista, não é? Então, isso eu acho que a doutora Nara vai trazer aí as perguntas, né, Fred, para a gente poder responder, para a gente, né, falar um pouquinho desse, então, adolescer sendo autista, como que é isso? Pois é. Eu me pus um pouquinho nessa live hoje, eu quis saber um pouco mais do que as mães, os medos e os anseios da mãe. Eu também quero aprender para levá-los, esses meninos, mas como orientar essas mães? E eu vi algumas perguntas, né? A internet ajuda a gente também, né? A gente fala um pouco mal dela, mas ela também ajuda demais. E eu cheguei a ver na internet as dúvidas das mães mais frequentes, então falei, gente, por que não eu também trazer a dúvida? E só tinha mãe de menino de 14, 15, eu achei ótimo. Uma das queixas lá, elas queriam saber se algumas estereotipias, se algumas rotinas, se a criança, por exemplo, tem uma repetição de uma coisa, ela vai levar isso para a adolescência, ou ela pode parar de fazer e depois na adolescência, olha, ele fazia isso quando era criança. Então, esses rituais, eles permanecem, eles mudam ou podem voltar? Quer falar, Fred? Um pouquinho? Fala. Eu quero falar e vou pedir para que você complemente. Quando a gente está falando de estereotipias dentro do espectro do autismo, a gente deve lembrar que esses comportamentos eles têm uma função autorregulatória ou autoestimulatória.
Da mesma maneira com que a gente às vezes rói a unha, Balança a pé. bate na ponta do pé, anda para um lado para o outro, a gente pode fazer uso de comportamentos que têm a função social de nos dar um ajustamento. E sabe-se muito bem que no autismo essas questões de autorregulação, elas são um pouco mais exacerbadas. A gente acaba vendo crianças muito pequenininhas com um grau de estereotipia que pode ser um pouco mais elevado e a gente percebe no consultório que esses comportamentos, muitas vezes, eles estão associados a um baixo repertório de brincadeiras. O que é que isso significa? Uma criança que possivelmente poderia se regular brincando de maneira divertida, variada, né? Jogando um futebol, colocando um anel no empilhador de anéis, montando um quebra-cabeça, brincando com o papai e com a mamãe, por causa da Acho que o Fred tá duas coisas associadas. Travou. Vocês estão me Ele ouvindo está bem? falando? Travou aí na rigidez. Está me ouvindo bem? Agora estamos. Travou na agora rigidez. sim. Fala, Tá. por causa da rigidez. Só para mim não ser muito longo. Tá, tudo bem. Só para mim, eu vou tentar não ser tão longo. O que eu estou tentando dizer é que o comportamento de rigidez, o comportamento de estereotipia, a gente sempre procura nem incentivá-lo e nem freá-lo. A gente procura tentar fazer com que ele seja ampliado para comportamentos que sejam mais socialmente aceitos. E quando pequeno, a criança com baixo repertório de brincadeiras, isso pode acontecer de maneira frequente. Ao passar da vida, essa criança que se torna um adolescente, né, a gente vê que o cérebro do adolescente ele tem mais dificuldades em lidar com comportamentos de autorregulação, regular os seus próprios sentimentos. Então, esses comportamentos de estereotipia, para se autorregular, para se autoestimular, podem continuar na adolescência. Do ponto de vista comportamental, então, a gente tenta fazer manejos comportamentais para que essas crianças procurem ter coisas que são socialmente mais aceitas. Por exemplo, a criança que fica levando tudo na boca. Então, se ela, por exemplo, ela ter como sua estereotipia levar as coisas à boca e a gente tentar fazer uma dessensibilização dessa criança com um mastigador, mascando um chiclete, que seria um comportamento mais socialmente aceito, mas a gente tem várias outras questões. Então, além da intervenção comportamental direta no comportamento do adolescente, claro que a gente também tem que verificar o ajustamento desse adolescente na sua rotina, né? Uma criança, a gente vê frequentemente que uma criança que pratica esporte, que tem uma boa rotina, ela tem menos comportamentos de estereotipia, mas também a gente precisa de uma avaliação médica medicamentosa, não é isso, doutora Liu? A questão é que a estereotipia, além de tudo aí que o Fred falou muito bem, ela vai modificando ao longo do crescimento. Algumas crianças, elas mudam de estereotipia, por exemplo, elas andam na ponta dos pés, fazem o flap de mãos, daqui a pouco elas estão andando de um lado para o outro, pulando no mesmo lugar, daqui a pouco ela está só às vezes fazendo assim para poder olhar assim, né, meio de lado, virando a cabecinha. Tem gente que depois começa só a balançar, né? Então, tem adultos que ficam de vez em quando balançando. E o que acontece? Quando entra na adolescência e esse adolescente, ele tem uma percepção já dessa questão social e tem um apoio da equipe de saúde, e a gente acaba ajudando ele a isso, né? Assim, você não precisa de deixar de ter estereotipia. Mas tem algumas estereotipias que não chamam tanta atenção, porque o adolescente, em geral, já não quer que todo mundo fique olhando para ele, né? O adolescente já tem essa coisa que não quer. O adolescente autista, ele já não tem tanta essa preocupação do outro adolescente, mas ele começa a perceber que os outros estão, né, percebendo aquele movimento que é incomum. Então, muitos deles começam a mudar. Às vezes vai só batendo o dedo na mesa, às vezes fica picando papel o tempo inteiro, às vezes fica rabiscando o tempo inteiro, às vezes fica rodando o anel, não é? Então, assim, ou é isso que eu falei de balançar, sabe? Então, as estereotipias, elas modificam e elas podem ser também transformadas em alguns rituais internos. Então, por exemplo, tem adolescente que começa a praticar mindfulness. Então, quando ele começa a ficar precisando de uma estereotipia,
Ele vai regulando a respiração, então ele vai treinando para que ele consiga, por exemplo, através de uma respiração controlada, de uma técnica de atenção plena, ele substitua essa estereotipia. Isso é bem interessante. Agora, também, Eu um só adolescente que tem a estereotipia do jeito dele, as outras pessoas também precisam de respeitar, não é? Porque isso que o Fred falou. É importante entender que aquilo ali é uma forma dele também de se expressar, de expressar uma emoção, de expressar uma ansiedade. Então é importante as pessoas entenderem que aquilo é um processo natural. E é diferente um pouquinho do ritual, né? Porque o ritual, às vezes aquele ritual, por exemplo, que entra em casa tem que passar a mão na parede, né? Teve criança já que o Fred falou, por exemplo, questão oral, de sair colocando a boca em tudo. Então aí o ritual pode ir mudando ao longo do tempo. Não é? Então, vai ter uma forma lá de organizar o quarto, uma forma de preparar-se para o café da manhã. Então, tendo o suporte da equipe de saúde da família, isso aí vai ficando muito mais tranquilo de lidar. Eu acho que eu só queria complementar que, assim, a diferença com o adolescente é que, a depender do seu nível cognitivo e funcional, nós contamos com o próprio adolescente, porque muitas vezes eles sinalizam. Olha, eu estou vendo que toda vez que eu fico empolgado, eu faço flap de mão, eu tenho que fazer o yes. Então, assim, isso é interessante de falar. Então, a gente tem um parceiro a mais para contar nesse momento. Também é importante dizer o que a Liliana disse. A gente tem que cuidar não somente do indivíduo, mas também do meio que o indivíduo faz parte, né? Então, orientações familiares, com os grupos de coleguinhas, na própria escola, também é importante para que a gente possa incluir à sua maneira esse adolescente nos seus grupos, né? Então, acho que isso é uma coisa que é bem interessante de ser dita. E, de maneira geral, a gente cuida com rotina, com a parte médica, que ela é importante também, né? Mas o que é importante dizer é que a gente procura comportamentos que são mais adaptados, mas que, ao mesmo tempo, a gente possa ampliar as maneiras da criança se autorregular ou se de autoestimular. Então, acho que isso é importante de dizer. Olha que interessante, eu já linkei na pergunta 9. Então, vou trazer a 9 para cá, porque uma das angústias das mães que eu vi lá no blog era contar ou não para o meu adolescente que ele tem, né, o autismo. Então, como que você vai ajudá-lo a respirar? Como é que você vai falar, olha, a hora que você quiser fazer um yes, se eu também não sou sincero com ele, né? Então, você já pode comentar isso então, que era a maior coisa lá no blog. Ah, eu não vou contar, eu preciso de um psicólogo para contar, e ele não vai suportar isso. Então, já falam isso então. Doutora Nara está aí caprichando nas perguntas, Gente, né, doutora? Estou adorando, adorei. Essa questão do contar, ela é muito interessante. A gente, na pediatria, sou preceptora da enfermaria lá do Hospital das Clínicas, a gente trabalha com diagnósticos, às vezes, bem, assim, complexos, né? De meninos, por exemplo, com quadros oncológicos, e a gente sempre tenta explicar para a criança, dentro da compreensão, do nível de compreensão dela, o que está acontecendo. Porque, primeiro, a gente não pode subestimar a criança, que ela percebe, né? Então, assim, ela sabe que tem alguma coisa. A criança, por exemplo, ela sabe que ela está precisando de um psicólogo, de um fonoaudiólogo, que ela precisa de fazer aquele treinamento, né? Aquelas brincadeiras muito direcionadas. Então, às vezes, a gente acha que a criança não sabe, mas ela percebe. É claro que ela é acostumada com o jeito dela de ser, então ela não se percebe assim tão diferente, porque ela já nasceu daquela forma. Eu vejo crianças, por exemplo, que nunca andaram, eles não têm um sofrimento tão grande assim, igual aquelas que já andaram e que perderam o andar, por exemplo, sabe? Mas a primeira questão é como a família lida com isso, dentro de casa. Então, assim, a gente lida com tranquilidade, a gente lida com leveza, a gente consegue dialogar, ter um diálogo tranquilo em relação a isso, porque essa postura da família que vai transmitir para a criança a tranquilidade em receber o diagnóstico. E o que eu percebo na minha prática, eu vou ouvir o Fred, que quando a criança e o adolescente, principalmente, né, assim, na adolescência, entende que ele tem autismo, fica muito mais fácil dele lidar com as questões que ele se sente diferente, porque ele sabe que tem várias outras pessoas que o cérebro funciona assim como o dele.
Agora, muitas vezes, para esse processo mesmo dele, como que vai entender, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, como é que eu vou contar para o meu filho, até isso, que ele tem epilepsia, que ele tem autismo, que ele cai a pressão, que ele tem um diagnóstico de uma alteração intestinal, né? Mas aí a gente pode ajudar, porque a gente tem muita experiência, né? A gente tem aí a equipe de psicólogos também, a doutora Nara pediatra, né, doutora Nara, que a gente conversa, nosso paciente é a criança, não é? Então a gente tem que explicar para eles da forma que eles entendam e cada idade vai ter uma forma diferente. E é também cada nível de autismo, não é, Fred? Ótimo, ótimo. Olha, é uma pergunta, né, muito interessante de ser feita. De fato, é um tema recorrente, essa questão da comunicação do diagnóstico. Eu gostaria de deixar aqui, com a delicadeza necessária, duas reflexões. A primeira é dizer que o diagnóstico ele é médico. Então, o médico é um profissional, existem pessoas, né, profissionais capacitados para que eles possam, primeiro, de maneira correta, identificar o diagnóstico. Então, acho que isso é importante. Após a identificação correta do diagnóstico, essa delicadeza na comunicação, né, do diagnóstico à família, o apoio familiar, para que depois sim a gente possa comunicar ao jovem, ao adolescente, a gente vê na imensa maioria das vezes que é um momento, claro que de um pouco de estranhamento ou de ajuste, mas na grande maioria das vezes de libertação. É importante que a criança ou adolescente compreenda aquilo que ele é, né? Aquilo que ele está dando nome, que já é o seu comum, é a sua natureza, é o seu jeito de ser. Então, há um pouco de dificuldade social, ou a rigidez no comportamento. São coisas que para ele já é próprio. Então, eu vejo que a grande questão é a maneira com que o profissional capacitado ele discerne e comunica esse diagnóstico e, de igual maneira, a maneira com que a família acolhe e passa por esse diagnóstico. Então, eu penso que profissional de um lado e família do outro é uma boa oportunidade de que o adolescente compreenda as suas próprias questões, porque, afinal de contas, é ele. Então, eu acho que essa, né, eu tenho um cuidado para não fazer nenhuma comparação, mas um diabético, ele precisa saber que ele tem diabetes para fazer atividade física, para se alimentar bem, ele precisa conhecer seus pontos fracos e fortes, as suas diferenças, ele precisa aprender a cuidar dele mesmo. Então, se eu sei que eu sou autista, se eu sei da minha própria condição, eu posso debater com o médico, com o profissional psicólogo, com a minha própria família, de como que eu vou procurar, como todas as outras pessoas, lidar com os meus pontos fracos e com os meus pontos que eu preciso melhorar um pouco. Perfeito. Perfeito. Ô Fred, eu só queria complementar, maravilhoso sua fala, que não tem pressa. Né? Então, se a família, igual a doutora Nara está falando aí no início, tem um processo mesmo, cada família tem. As famílias, é bonito assim, que as famílias elas fazem tudo o que é preciso. Mas o tempo que a gente vai demorar para digerir, para amadurecer, para a gente estar certo que vai contar, que está tranquilo naquele momento, porque no momento de contar a gente tem que dar aquele suporte dentro de casa, não é? Então, cada família vai ter o seu time aí. Então, a gente tem que individualizar. Ótimo. Respondido. Eu tinha feito aqui algumas coisas assim, se tinha alguns sinais específicos da fase do adolescente, mas vocês já falaram e eu vou passar para frente, senão não vai dar tempo. Olha que coisa interessante que eu peguei lá no blog. Falando, então, o adolescente está crescendo, o seu corpo está modificando, e o adolescente, e coisas, gente, olha como que eu adoro conversar com mãe. Não tinha parado, né? Então, eles vão ter percepção de cheiro, e eles vão ter CC. Então, como é importante olhar um desodorante sem cheiro. Parece uma bobeira, né? Mas assim, então vamos usar eu achei ótima essa colocação da mãe, que o adolescente dela estava incomodado, e ela sabia que ele não gostava de cheiro, mas ela não entendeu que era o desodorante. E aí, como ele começou realmente a, né, ter mais odores, começou a usar mais o desodorante. Então, eu achei
sensacional. E eles vão ter isso mesmo, né? De cheiro. E doutora Nara, isso aí é interessante até pela questão da socialização. Às vezes a gente não percebe o que está acontecendo. O adolescente, às vezes, num momento lá, por exemplo, que tem vários outros adolescentes ao redor, a depender do ambiente, gente, porque ele tem essa alteração sensorial. Então, olfativa, de calor, de frio, de barulhos, né? Então, assim, é importante a gente perceber isso, porque às vezes você está numa festa, por exemplo, os adolescentes estão felizes, dançando, e ele está mais lá no cantinho e está ficando um pouco mais incomodado ao longo da festa, porque pode ser que ele deu conta daquele excesso de estímulos no início, porque quando eles querem muito, eles dão conta, mas chegou num nível que, tipo assim, né, igual o copo aqui, encheu, agora eu esgotei. E aí eu preciso de me afastar, porque é muito barulho, é muita luz, é muito estímulo. E às vezes a gente chega, não, vamos lá, você tem que ficar lá no meio das pessoas. Isso vale também para essa questão de cheiro. Tá um tanto de adolescente lá suado no jogo, né? Então o outro adolescente que vai conseguir tolerar isso um pouco melhor, esse adolescente autista, ele talvez não vai ter tanto essa capacidade, essa estratégia, porque o cérebro dele, ele tem uma percepção muito exacerbada de estímulo ou uma percepção diminuída, né? Reduzida, um ou outro. E aí esse cuidado, tanto para o over quanto para o mais baixo, que também às vezes é aquele adolescente que vai machucar-se e vai falar, não, não tem nada não, mas está com hematoma grande na perna, está com edema, está inchado. Então essas questões sensoriais e a questão da alimentação também. A gente vê que muitos adolescentes têm uma seletividade, né, Fred? Muito acentuada. Eu só, Alimentar. doutora Liu e doutora Nara, assim, achei muito interessante essa questão do desodorante. E de maneira breve, além de todas essas questões, né, que a doutora Liubiana trouxe de maneira muito interessante, dizendo das questões sensoriais, né, o quanto que a gente pode ter uma criança, então, com a hiporreatividade olfativa e com essa questão, não sentir que ele não está se sentindo, né, que está com CC. Então, o que eu gostaria de dizer é que, além dessas questões sensoriais, a gente deve lembrar que na adolescência o cérebro está passando por uma modificação de adaptação de esquema corporal e também de autoimagem, né? A gente está falando de um período onde o corpo está desenvolvendo amplamente, né? Não é à toa, tem estudos que mostram que os adolescentes eles se olham mais no espelho como se fosse ou tiram mais selfies, como se fosse uma tentativa do cérebro se adaptar àquele novo corpo que está ali se construindo. E é importante dizer, portanto, que crianças autistas, adolescentes autistas, eles são menos afetados pelo retorno social daquilo que eles são. E vendo que nossa autoimagem ela é autoconstruída, mas também heteroconstruída, então nesse processo de ida e volta, é que a gente se constrói, afinal de contas. Pode parecer uma coisa simples, mas orientar um adolescente em relação ao próprio uso do desodorante, visto que pode ser um adolescente que já tenha muitas dificuldades sociais, não é uma coisa tão simples, não. A gente fala de autismo leve, moderado e severo, mas o desodorante ele pode ter implicações tão importantes como aquela outra criança, aquele outro adolescente que não consegue contato social algum. Então, eu gostaria de dizer que esses apoios discretos, eles são muito importantes para socialização no momento da vida em que o grupo é tão importante, que os amigos são tão importantes. Então, para uma melhor socialização, esses apoios sutis terão grandes impactos na adolescência desse adolescente autista. E assim, doutora Nara, desculpa até falar que os adolescentes autistas, eles têm dificuldade de expressar, né, os seus sentimentos, então às vezes eles se sentem um pouco perdidos, sabe? Então assim, às vezes ele está explodindo aqui e é por causa do desodorante, que aquela textura, né, tá gelada, tá aquele negócio meio preguento, se for de Rolon, por exemplo, e ele não consegue perceber o que está acontecendo com ele. Que é aquilo. Entendeu? Então, assim, às vezes ele tem um comportamento disruptivo
que na verdade é secundária a uma hiperestimulação sensorial. Então também ajudá-lo a tentar se expressar, sabe, em relação a essa questão toda sensorial, a questão da mudança do corpo dele, que ele tem uma rigidez, isso que o Fred falou muito interessante. O adolescente autista, ele tem uma rigidez cerebral, que ele dificuldade de flexibilidade cognitiva. Então, para ele perceber que esse corpo mudou, sabe? Apesar de ele não ter tanta teoria da mente, se preocupar com o que o outro está percebendo dele, mas ele tem essa rigidez, sabe? Então, todo esse processo que a gente percebe na adolescência habitual, muitas vezes para o adolescente autista, ele vai se exacerbar. E aí pode não querer escovar o dente, não querer usar desodorante, não querer tomar banho, entendeu? E as mães ficam loucas, chega aqui enlouquecida, né? A próxima pergunta é em relação à alteração do corpo, mas essa não é de mãe, essa é minha mesmo. Então vamos lá, nós estamos na adolescência, nós estamos mudando o corpo, né? Os meninos vão ter barba, até uma mãe falou no blog que não é barbeador elétrico, é o mais seguro para o autista. Outra coisa que eu nunca tinha pensado sobre isso, eu adorei, gente, ler sobre isso. Mas aí, por exemplo, a maioria são homens, né, que a gente tem no consultório, eu tenho 2 mulheres. Mas vamos lá, de uma hora para outra, pelos pubianos, mama, barba, mas a menstruação, geralmente a menarca, né, a primeira menstruação, para as meninas que já levam tudo bem, eu fico imaginando como que é aquele sangue, né, ali para essas meninas que não estão acostumadas, é uma perda de rotina total, para elas pode ser até uma agressão. É indicado a gente barrar a menstruação? É indicado a gente fazer um uso de anticoncepcional pensando numa gravidez, porque o mundo hoje tá tão assim doido, assim, eu me pus um pouco assim, falando assim, gente, uma mãe vai me perguntar isso, mas aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, ela não é acostumada com a menstruação, ela se irrita com aquilo, o que nós vamos fazer? Eu queria começar respondendo e deixar a Liubiana continuar. Tem algo que a gente negligencia, profissionais de saúde, por falta de formação ou experiência, que são essas questões relacionadas às alterações do corpo. E a reflexão que eu queria trazer, sabe-se muito bem da dificuldade que autistas têm com mudanças de rotina. Então, a gente sabe que, por exemplo, a criança que come todos os dias na sala e hoje vai ter que comer na cozinha, o quanto, né, que come num tipo de prato, ou que brinca de uma maneira, ou que passa por um caminho. O quanto que elas se desorganizam com pequenas mudanças. O que se dirá com as mudanças que eu passo comigo mesmo? Sabe? Então, assim, essa reflexão eu gostaria de trazer, porque a gente vê jovens típicos passando por dificuldades com essas alterações que são Sim. próprias. Então, imagina um esquema neurológico que tem dificuldades com mudança por natureza e se vê em ampla transformação na adolescência. Então, assim, muito provavelmente, orientações do pediatra de referência, orientações para a própria família, orientações, né, para o próprio adolescente, no caso do autismo, elas são de maneira mais eloquente e importantes. Eu vou deixar a Liubiana falar sobre isso e depois gostaria de voltar para falar sobre a sexualidade. Essa questão é interessantíssima, porque vai além do que a própria menstruação, tem relação com essa questão da sexualidade. Ela tem muitos adolescentes, né, XX e XY aí, tem então, né, várias questões dentro disso. A particularidade relacionada à menarca, que é a primeira menstruação, se vai suspender ou não, ela implica também, por exemplo, muitas vezes no uso de hormônios, uso oral, diário, de hormônio, de injeção, e muitos hormônios podem alterar também comportamento. É claro que tem a oscilação hormonal própria do organismo, mas muitas vezes a oscilação que você pode gerar, tipo assim, a sensibilidade de usar um anticoncepcional, sabe, doutora Nara, em relação a alterações
neurocomportamentais, psiquiátricas, isso deve ser levado em consideração, entendeu? É sabido que no autismo a gente tem uma prevalência maior de outros transtornos psiquiátricos, principalmente aí a partir da adolescência. Então, cada caso, volto, né, a falar, deve ser avaliado individualmente. Tem adolescente que não vai ligar em relação à menstruação, que tipo assim, tudo bem, tá tranquilo, nem se preocupa tanto. Eu já tive outras adolescentes que assim, era todo mês um sofrimento, e tem a sofrimento também da TPM, às vezes tem enxaqueca, a cólica. Então, a gente tem que avaliar isso individualmente para avaliar o impacto na qualidade de vida de cada um, sabe? Tentar ajudá-los a se expressar claramente. Essa questão também da relação sexual, tem que ter um diálogo claro. O mundo hoje, os meninos, gente, eles têm acesso a tudo no celular. Então, os pais, assim, não, eu não vou falar. O celular mostra tudo. E a gente está vendo, né, doutora Nara, infelizmente, um fenômeno de crianças muito novas expostas a conteúdos que elas ainda não têm maturidade cerebral, neurológica para poder assistir, para poder acompanhar. Isso tem interferido na própria decisão relacionada à decisão de gênero, antes, numa idade realmente de ter uma maturidade para tomar essa decisão, sabe? Então, trazendo essa adolescentização precoce, trazendo muito rápido uma pressão. Então, essas meninas, essa questão se a gente vai interromper a menstruação ou não, ela deve ser individualizada, discutida com o ginecologista, tentar discutir com o psicólogo para dar o suporte, né, para a família, a mãe tentar explicar mais como que usa um absorvente, sabe, como que lida com isso no dia a dia, dar apoio nas primeiras vezes, principalmente, estar mais perto, mais paciência, mais tolerância. Falar da gente mesmo, né, que assim, olha, eu também sinto nervosismo, eu também não gosto de usar absorvente. Eu já tive adolescentes que só usavam absorvente interno, por exemplo, porque elas não toleravam absorvente externo, mas aí o interno estava tudo bem, né? Então, a gente tentar trazer uma discussão mais ampla e individualizar cada caso. E cuidado mesmo, essa questão do cuidado com a gestação, os adolescentes, primeiro, aqueles que têm uma dificuldade cognitiva, eles têm que ter um acompanhamento, uma supervisão muito de perto, né? A gente vê também muito caso de abuso, então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, a gente não pode minimizar isso, porque isso existe. Então, o adolescente que tem um QI abaixo, ele precisa de um suporte maior de supervisão, porque ele pode cair em alguma cilada. E o adolescente que já tem o QI normal ou supranormal, a gente conversando e dialogando, ele começa a saber muito bem como se cuidar, né? Porque a gente tem a questão também das DSTs, da sífilis, que hoje a sífilis está assim, disseminada, né, doutora Nara, infelizmente. Uhum. Então não é só hoje o HIV, o HPV, mas tem a sífilis. Então esse diálogo aberto. E aí falar da questão da sexualidade, né, doutora Nara? Que é desafiador para o pediatra também, né? Assim, no dia a dia, desafiador no dia a dia, né? Fred falou que cabe bem nós, né? É necessário. Os meninos chegam com 9, 10 anos, eu já mostro como que vai evoluir o pelo, né? Genitália, o tamanho do testículo, as mamas, dos típicos, para não ser pego de surpresa. Fico imaginando, né, o quanto que a gente não tem que ter esse cuidado e individualizar mesmo, né? Outra coisa que eu vi lá, gente, vi que tem uma pergunta aí, Fred, é sobre as expectativas das mães dos adolescentes para com a escola. Né? Porque as matérias vão só piorando, né? E aí ele tem uns que vão ter uma inteligência, né? Uns 10%, não sei qual que seria aí, uma inteligência até para mais, até para línguas. Mas eu vi muito assim, então ele não vai aprender, então, né, essa angústia, ele vai ser marginalizado porque não vai entender a cognição, parece que eles vão tendo algumas coisas de comorbidade junto, às vezes até um transtorno de déficit de atenção, de concentração. Então, assim, eu acho que está jogando isso para as escolas. Vocês, escolas, estão preparadas, né? Porque as mães também querem uma escola preparada para atender esses adolescentes. Claro, claro.
Olha, eu quero falar da escola, mas eu não posso deixar de ir nesse tema sem voltar em uma coisa que eu entendo que é importante. Eu vou pedir licença só para voltar. Quando a gente estava falando de sexualidade, né, assim, além das alterações hormonais que um anticoncepcional pode causar, e aí o acompanhamento e a orientação médica, a gente precisa só falar, quando a gente fala de sexualidade na adolescência, que a gente está falando de algo que é natural, de algo que é neurologicamente programado, interesse, né, sexual, o despertar para a sexualidade. E o quanto que é importante dizer que nossas crianças, nossos adolescentes, eles estão expostos, eu acho que hoje, mais do que nunca, a um excesso de pornografia, né? A uma deteriorização da sexualidade, da afetividade humana. Visto que isso é aprendido de maneira através da empatia, através da socialização, a gente fala de humanizar a sexualidade, né? O que nos difere dos bichos é essa questão de eu levar em conta o que o outro sente. Então, o quanto que nós precisamos orientar adolescentes autistas, visto que, por natureza, de acordo com a sua própria condição, isso é algo difícil. Não que eles não sentem empatia, não que eles não sentem, né, a vontade de amar e ser amados, mas a teoria da mente, que é essa questão de atribuir nome aos seus próprios sentimentos, de perceber aquilo que é sutil no social, nos outros. Então, da mesma maneira que a gente orienta um adolescente típico de tentar, através da sua sexualidade, da gente levar uma questão de humanidade à sexualidade, a gente pode fazer isso com as crianças, com os adolescentes autistas, com recursos mais concretos, com pistas visuais, com exemplos visuais práticos, que é a maneira que seu cérebro entende, então, quanto que isso é importante. E, de igual maneira, né, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, uma gravidez indesejada na adolescência, visto que esses perigos sociais também são difícil de entendimento para esses adolescentes, então, utilizar os mesmos recursos, né, estratégias de terapia cognitivo-comportamental, estratégia baseada em recursos concretos, em pistas visuais, né? Então, todas essas questões, elas devem ser muito abordadas em relação aos adolescentes. Eu gostaria de deixar isso passar despercebido. Ô Fred, sabe? desculpa, isso é tão importante, e o que eu vou falar não é ciência, não é científico, tá, gente? Mas isso é tão relevante que tem até série falando sobre isso, né? Tem uma série chamada Amor no Espectro. Então, assim, é algo que é de interesse, né, das pessoas, é algo que foge, às vezes, do que a gente encontra aí nas evidências científicas, sabe? Então, tem muita evidência para corroborar e trazendo para vocês por que que esse tema fica tão em alta que tem até uma série falando sobre isso, né? Então, só gostaria de dizer, né, que acompanhar de perto, o diálogo aberto, né, e essa questão de particularizar cada caso, né, converse com o seu pediatra e veja todas essas questões, elas de fato são bem importantes. E aí a gente chega na escola, né? A gente precisa compreender, tem algo que eu acho que ela é importante de ser dito, eu já vou dar a vez para que a Ljubljana fala, é que quanto mais a gente tem uma tese de doutorado, eu não vou lembrar aqui agora, de uma acadêmica da Escola de Educação de Harvard, eu esqueci a autora, mas o que ela provou na tese dela é que quanto mais, ao longo de todos os anos escolares, a relação família e escola ela é bilateral, então tem uma escola que está aberta àquilo que a família traz, mas ao mesmo tempo a família se implica com toda a questão da vida escolar do seu filho, a gente tem um aluno com mais possibilidades, não importa qual que seja a sua condição. No caso do autismo, então, a primeira coisa que a gente sugere é que essa relação família-escola, ela seja estreitada ao longo, né, de toda a vida escolar da criança, desde muito pequenininha até a sua entrada na faculdade,
para que os apoios necessários e o trabalho conjunto seja realizado, né, seja realizado por escola e família. É, isso aí. O Ótimo. Fred faz muita visita escolar, sabe, doutora Nara? Então, isso é interessante. Olha. Agora, o Fred, ele tem uma experiência grande. Eu já fiz muitas, mas o Fred faz infinitamente mais. E o que a gente tem que ver são dois lados, igual a doutora Nara falou muito bem. Por um lado, tem um adolescente autista que tem um QI normal ou supranormal. E ele muitas vezes não quer fazer dever. Teve um adolescente que falou assim, doutora Li, eu descobri que meu estilo de vida é a pandemia, é a quarentena. Eu não preciso ir para a escola todo dia, todo paraíso, ninguém fica me obrigando, anotando que eu não fiz dever, sabe? Então, assim, a gente tem que respeitar também a forma que ele aprende. E aquele outro menino que tem uma dificuldade cognitiva, o QI dele mais baixo, mas que ele vai aprender, vai ter outros aprendizados na escola. Então, a gente abrir a cabeça, gente, porque essa escolarização habitual, ela não é para todos, né, doutora Nara? Aí fica lá brigando com o menino, que ele tem que pegar e escrever a letra cursiva bonitinha. Tem país que nem tem letra cursiva. E a criança tem uma dificuldade grande, aí esse menino vai crescendo, os conteúdos, igual a doutora Nara falou, vão ficando mais difíceis. E ele não acompanha, muitas vezes, a cognição não dá conta de acompanhar, mas aí precisa da inclusão, precisa de adaptação curricular, porque o importante é ele ser feliz. Ele precisa de ser feliz. Tem muita gente que não é alfabetizado, tem que olhar assim, tem outras possibilidades de eu treinar com ele? Tem menino que tem dom gourmet, tem menino que tem alguma habilidade com música, tem menino que tem alguma habilidade com alguma coisa de repetição, Desenho, né? de desenhar, Então, assim, a gente tem que sair dessa caixinha, né? De achar que é só essa escolarização, que tem que estudar, que tem que fazer o ensino médio, que tem que passar no Enem, que tem que entrar para a faculdade. Tem outras formas da gente se profissionalizar. E cada um, gente, precisa ser feliz dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. Então, a gente precisa respeitar essa criança, esse adolescente, esse cérebro e tentar abrir a mente. Eu gostaria de dizer ainda sobre esse tema da escola, que assim, nós precisamos individualizar os casos. A gente sabe muito bem, né, que existe aí uma ideia de felicidade. Olha, você deve ir para a escola, deve fazer uma faculdade, ter um bom trabalho, né? E assim, a gente tem que compreender que a criança autista, ela é uma criança que tem particularidades. E a depender dessas particularidades, pode ser a escola um lugar muito difícil. Então, a depender de habilidades sociais, do seu, né, do seu nível cognitivo, do seu nível de linguagem, é fato que não existe uma escola pronta para crianças autistas. E nem para crianças típicas também, né? Acho que a grande questão é dizer o seguinte, particularizando cada caso, procurando níveis de apoio, de mãos dadas família e escola, procurando o desenvolvimento geral e não só acadêmico, e a felicidade de cada adolescente é que vamos encontrar um lugar onde que eles possam utilizar o seu pleno potencial de desenvolvimento e colaborar para um mundo melhor, para um futuro melhor, com aquilo que lhe é peculiar. Essa questão de que todas as crianças autistas, elas devem estar incluídas na escola, na sua série com os seus pares. Embora isso está lá na LDB, a gente vê que na prática, muitas vezes, isso pode trazer mais sofrimento do que desenvolvimento. Ô, doutora Nara, eu queria te fazer uma pergunta relacionada a isso que a gente está falando. Porque, assim, eu vejo muito, por exemplo, principalmente na adolescência, tudo que acontece coloca a cargo do autismo, sabe? É porque é autista. Isso aí, ele tá... O menino respondeu, ele tá respondendo, ele tá aí, isso é por causa do autismo, eu não sei lidar. Então, assim, doutora Nara, por favor, deixa aqui muito claro para todo mundo que tem coisa que é da criança, é do adolescente. Não é porque é autista, é porque é adolescente, não é? Então, eu gosto muito, quero te ouvir, sabe? Eu acho assim, nós, seres humanos, tem muito mania de rotular, né? Rotular as crianças. Ele tá fazendo isso porque ele é filho único. Ele tá fazendo isso porque é autista. Ele tá fazendo isso porque ele é mimado. Ele tá fazendo isso porque... rótulos, né? A sociedade põe rótulos, às vezes os próprios familiares, né?
põe rótulo numa criança, igual o meu filho não come nada, né? Já chega com aquele rótulo, já chega. Então, eu acho que cabe a nós tirar esses rótulos. A gente não precisa ficar justificando toda hora. Tem coisas que a criança vai fazer, tem coisas que o adolescente vai fazer, tem coisas que o autista vai fazer, tem coisas que os dois juntos vão fazer. Nós adultos também fazemos coisas e ninguém fica falando que a gente fica falando. É a gente que fica falando mal do adolescente, mal da criança, mal da coisa, mas ninguém fica falando, esse aí é adulto, por isso que fala isso. Então, eu acho que é isso. É tirar esses rótulos, é tirar essas coisas, da gente apontar o dedo e falar é isso porque é isso, né? Eu acho que é mais a gente trabalhar mesmo. Gente, eu não queria acabar nossa live puxando um pouquinho para o meu lado da nutrologia. Posso fazer um comentário aqui? Claro, Pode, Então, precisa, é essencial. às vezes eu vejo mesmo as mães, né, dos adolescentes típicos, eles somem do consultório, né, doutora Liviana? Eles falam, agora é adolescente, não precisa ir mais não. E é a fase que eles precisam estar muito nutridos. Então, por exemplo, se os adolescentes de espectro autismo vão ter seletividade alimentar, não vão comer de acordo com, né, os nutrientes, por exemplo, se a menina tem a menstruação, se ela sangra, gente, ela vai perder muito ferro. Então, se eu não consigo comer uma carne, eu tenho que fazer suplementação, né? A carne é muito rica, então, e B12, né? Doutora Oliviana, já vi vários posts dela sobre o complexo B para a questão cerebral. Então, é muito importante fazer a suplementação. Todos os adolescentes, típicos e atípicos, faz massa óssea até 20 anos. Então, os meninos, não quero mais tomar leite. Não, gente, eu preciso do cálcio. Se não é do derivados, então a gente vai tentar de outros alimentos, suplementação. Então, assim, eu queria pedir para as mães de joelho, não sumam, não é porque é adolescente, não sumam no consultório, eles precisam dessa nutrição tanto quanto a criança, né? Que eles vão certinho até 2 anos, depois somem. Então, precisa perceber essa seletividade para ver o que está faltando. E o que está faltando, nós vamos adequar. Não gosta do sol, tem a hipersensibilidade, né, gente, do sol, nós vamos repor a vitamina D. Os adolescentes, eles tendem a jogar, né, o soninho mais para depois. Então, a melatonina, os meninos, né, doutora Libiana, a testosterona faz ainda jogar mais a melatonina para baixo e tentar dormir mais tarde. Então, esses adolescentes, eu queria que você falasse do sono dos adolescentes, né? Já é complicado, típico. Será que a gente teria que já fazer essa suplementação com melatonina? Eu tô preocupada com o horário ali, gente. Vocês estão de olho, com medo da gente cair? Vai cair. Se cair, a gente tchau e agradece todo mundo, mas a gente vai falar até o último minuto, né, doutora Nara? Então tá bom. Então vamos lá. Olha, a doutora Nara, gente, ela é nutróloga e assim, é extremamente importante essa questão, eu chamo até dos neuronutrientes, sabe? Que eu faço muita palestra, né, doutora Nara? Eu adoro estudar nutrologia. E se esse cérebro também não é só o corpo, o osso, o músculo, né? A criança está crescendo, virando adolescente, mas o cérebro entra numa velocidade muito acelerada de desenvolvimento e maturação, de conexões sinápticas, de formação de novas redes neurais. Para isso, precisa de vários nutrientes que muitas vezes eles não têm o hábito de ingerir no dia a dia. Então, precisa de uma alimentação muito bem direcionada e às vezes precisa de suplementação. Mesmo falando assim, eu fiz os exames de sangue, estão normais. Mesmo assim, porque a gente não consegue detectar, né, a doutora Nara é expert nisso, nos exames de sangue, essas alterações. A questão do sono, o adolescente ele tem tanto uma produção mais retardada de melatonina, não é? Por isso que ele vai dormir mais tarde de manhã, ele tem muito sono, tá? Então ele não tem aquela secreção que já tinha antes, quando ele era criança, ela é adiada, ela vai bem mais tarde. Excesso de tela, então o excesso de tela faz com que a melatonina também ela acabe tendo uma depressão. E o autista, ele tem estudos mostrando que muitos autistas têm uma baixa secreção endógena de melatonina. Então, isso aí prejudica o início do sono, prejudica a arquitetura do sono, pode trazer vários danos em relação à atenção, a questão das funções executivas e a janela da oportunidade das funções executivas, ela está aberta aí de novo na adolescência.
Então, assim, tem um crescimento que acontece durante o período noturno, né? A gente sabe a importância do sono para crescer, eles querem crescer. Então, essa questão da nutrição não é forçar ele a comer, mas também muitos adolescentes começam a comer melhor porque entendem a importância e outros vão precisar dessa suplementação. Então, a melatonina e vários desses outros, a ômega 3, docosahexaenoico, né, doutora Nara? E vários outros aí, cálcio, que às vezes não tem uma ingesta adequada. Eu acho que sem contar, se eu só pegar o ganchinho aqui que começa a falar de alimentação, eu adoro, né? Eu acho que até uma outra live. Tanto que os adolescentes vão para os ultraprocessados, né? Esse ultraprocessados a gente sabe e depois da pandemia, que eles alteram a microbiota intestinal, né? Hoje saíram vários trabalhos que a gente tem receptor de melatonina no lume intestinal, né? O tanto que é importante, não só o nutriente, esse sono, você estar com uma flora, né? Todo mundo que está escutando a gente já ouviu falar, o intestino é o nosso segundo cérebro. E o que eu preciso do autista? Eu preciso que o intestino esteja realmente bom, que não estejam, né, inflamado, porque todos os neurotransmissores vão ter uma ligação ali. Então, os alimentos que a gente fala muito, né, os alimentos de verdade, os bioalimentos, o ovo, o abacate, né, o que ele pode trazer ali, né, os alimentos em triptofano. Mas eu preciso de estar com um intestino saudável. E aí a gente tem que instituir, tentar mesmo fazer uma alimentação, né, de verdade, menos ultraprocessados, para que esses adolescentes, e todos os adolescentes, né, precisam, nós adultos precisamos ter uma microbiota boa, mas como que isso é importante para a gente estar melhorando essa capacidade neurológica, né? Os alimentos ricos em ômega 3 ou na suplementação. Desculpa, Fred, agora para falar. Se eu fiquei com Não, medo de eu conseguir peço falar desculpas. isso. Eu só queria complementar nessas questões alimentares e do sono, que culturalmente a gente tem mais cuidado com o sono do bebê e a alimentação do bebê e não se destina esse mesmo cuidado em relação ao adolescente. E a gente está falando de um momento de ampla mudança neurológica. Então, se essa criança se esse adolescente não se alimentar direito, não comer bem, isso é algo que é aprendido. Se ele não dormir bem, isso é algo que pode ser monitorado. Né? A gente vai ter impactos não só no crescimento e desenvolvimento, mas também na aprendizagem, na questão de memória, de humor. Então, a gente está falando de vários prejuízos sociais. E isso a gente está falando para todos os adolescentes, quanto mais para adolescentes autistas, que a gente vê que tem uma prevalência maior de distúrbios gastrointestinais, uma prevalência maior de distúrbios relacionados ao sono. Então, acho que é muito importante trazer, né, o sono do adolescente autista, a alimentação do adolescente autista, para que a gente possa salvaguardar o seu pleno desenvolvimento. Então, são questões que são muito pouco debatidas, né? Tempo de tela, tempo de telas, sono, contato com a natureza, atividade física, né? Então, assim, a gente tem que olhar como um todo, porque os adolescentes hoje, assim, a preocupação principal é a escola, aí ele fica trancado em casa no quarto dele na frente da tela. Então, isso não é qualidade de vida, não é assim que o cérebro vai alcançar o máximo do seu potencial, não é assim que a gente vai ajudar esse adolescente a ser um ser humano bem-sucedido na vida. Então, é importante a gente olhar todas essas interfaces, viu? Pronto, né, Fred? Acho que a gente tem que terminar, né? Infelizmente, mas assim, muito feliz por estar aqui. Muito feliz de estar com a doutora Nara, viu, doutora Nara? Adorei essas perguntas, tem mais aí depois. E muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Ajudem a divulgar, porque essa questão da adolescência ela é pouco discutida. Então, a gente precisa de muita gente, né, para poder aprender. Quanto mais a gente conseguir alcançar pessoas que também nem têm possibilidade de acesso a equipes de saúde que sejam especializadas, né, em nutrologia, em autismo. Então, a gente precisa de ajudar essas pessoas e hoje a internet está aí para ajudar de forma igualitária. Então, a gente conta com todo mundo. E muito obrigada, viu, Fred, por partilhar a sua experiência também.
Obrigada, foi ótimo, gente, adorei. Sair daqui sabendo mais, com o coração um pouco mais tranquila. Vi várias mães aí, muitas. Vai ficar gravado, né, gente? Vai. Vamos, a gente vai deixar gravado sim. Tá, tá. Doutora Já Naura, tô me perguntando. quero te E agradecer no muito. YouTube também, né, Fred? Vai ficar no Instagram, no YouTube. No YouTube a gente também está fazendo muito conteúdo, tá, gente? Para autismo, para neurociência, para paz, para poder ajudar. A gente tem que transformar, principalmente depois dessa pandemia. Tá. Aí, a Bia vai mandar para todo mundo. Já. Então, gente, boa tarde a todos aí. Foi um prazer enorme. Beijo grande. Tchau, Um tchau. abraço Beijo. também. Beijo, Tchau. beijo. Tchau, tchau.